Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de agradecer grandemente essa tão maravilhosa oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus que está com essa responsabilidade tão grande de trazer a palavra aqui na nossa querida igreja. Agradecer ao meu líder Gerson pela confiança. Que Jesus abençoe. Sabemos quão grande responsabilidade é trazer a palavra numa igreja que tem os queridos irmãos aqui na minha retaguarda, na minha dianteira, tão conhecedores da palavra, né, irmã Leila? Uma responsabilidade muito grande. Mas, pela graça e misericórdia do Senhor, estou muito grato, bastante nervoso, mas grato ao Senhor por essa oportunidade. Convido os irmãos a abrir as Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? Somente até aqui. Esta é uma palavra muito impactante do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, nós podemos perceber que o apóstolo João, ele estava sozinho, isolado, preso ali na ilha de Patmos, quando o Senhor o tomou em espírito e o deu. Nós podemos ver no livro de Apocalipse as tamanhas revelações dadas ao apóstolo João. E é extraordinário a maneira de, conforme nós vamos lendo, nós vamos vendo quão grande eram essas revelações. Nós vemos desde do capítulo 1, quando João declara que ele foi tomado no Espírito e viu que alguém falava com ele. Quando ele se virou para ver, ele viu aquela presença tão extraordinariamente maravilhosa que era a do Filho do Homem, glorificado com todo o seu poder em glória. No capítulo 1 de João, ele vai descrever que a barba e os seus cabelos eram brancos como a lã, no seu peito havia um cinto, como um cinto de ouro, seus pés eram como um latão polido no fogo, seus olhos eram como chamas de fogo, e da sua boca saiu uma grande espada de 2 gumes. E João, quando ele começa a ter, logo no princípio dessa revelação, ele se cai como morto. Quando, a partir daí nós podemos ver quão grande eram essas revelações. E a Bíblia deixa assim, uma grande ênfase, quando nós observamos a palavra, que essas revelações não eram apenas simples visões, não era apenas um simples sonho ou um simples pensamento que João teve naquele momento, não.
mas eram as revelações de algo que a Bíblia deixa claro que muito em breve irá acontecer. As revelações que João teve ao decorrer do livro do Apocalipse são essas as revelações das últimas coisas. São as revelações de coisas que irão acontecer muito em breve. É algo que o Senhor Jesus Cristo já havia falado ao seu povo, faz referência à sua volta, o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja, algo que o Senhor Jesus Cristo fala também no livro de Mateus, para nos acautelarmos, para que ninguém vos enganasse, porque viriam naquele tempo os falsos profetas, as tribulações, as guerras, os rumores de guerra. E a partir daí, João vai ir relatando tudo aquilo que o Senhor o havia mostrando naquela tão grande revelação. E conforme nós vamos lendo, o livro de Apocalipse, nós vamos ver o decorrer dessas tão grandes revelações, as 7 cartas à igreja da Ásia, a abertura dos selos, o derramar dos cálices, o ressoar da trombeta, tudo isso contado de uma maneira tão extraordinária e complexa, na qual João foi escrevendo e até hoje chegou a nós. E o texto na qual nós lemos nesta noite fala de uma segunda ordem aqui apresentada na palavra do Senhor, uma das últimas revelações que João teve, que é a questão do juízo de Deus, ou o juízo final, que é um tema bastante interessante, que nos chama bastante a atenção. É importante eu enfatizar para os irmãos que, se tratando do livro de Apocalipse, ele é um livro extremamente complexo, devido às diversas figuras de linguagem, devido às diversas revelações e entendimentos que o Espírito Santo pode nos dar quando nós vamos lendo o livro de Apocalipse. Vários teólogos, vários estudiosos até hoje debatem também sobre a maneira como acontecerão as coisas, a ordem também como acontecerão as coisas. E é algo que particularmente me chama muita atenção e que desde pequeno eu sempre tive muita curiosidade. Em questão, o texto que nós lemos no versículo 11 nos fala do julgamento do trono branco, ou do juízo final, seguindo assim algumas linhas teológicas. Nós não sabemos com certeza se esse seria o julgamento na qual a igreja participaria também, ou se também esse seria o julgamento próprio e exclusivamente para os ímpios. Mas uma coisa que é a questão central desse tema é que um dia todos nós nos apresentaremos diante de Jesus Cristo. Ao decorrer do tema, nós vamos perceber que não importa se é velho, não importa se é novo, não importa se viveu há 1 milhão de anos atrás, não importa se ainda vai nascer, haverá um dia que todo joelho se dobrará, todos nós teremos que prestar conta ao Senhor Jesus Cristo. No decorrer da mensagem, nós vamos discorrer mais sobre o assunto. Voltando ao texto, gostaria de voltar novamente ao primeiro versículo lido nesta noite, e foi o versículo 11, que a palavra do Senhor nos diz que vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. É tão assim maravilhoso a maneira como a Bíblia vai dando os detalhes e vai enfatizando. A começar quando fala sobre aquele que estava assentado no trono. Gostaria de levar os irmãos a imaginar comigo um trono estrondoso e gigantesco. Um trono que a Bíblia diz como branco. Esse trono que a gente vê como branco, nós percebemos que pode ser representado a pureza, que pode ser representado como um trono de alguém que é justo, de que alguém não há nenhum resquício de injustiça. Um trono que, quando nós vemos, nós percebemos que, mediante a sua pureza, tem também santidade, tem também autoridade. E aquele assentado no trono é o único com autoridade para julgar toda a humanidade, desde Adão até o último dia. É o trono que, quando nós observamos, nós vemos o esplendor e a majestade. Tanto que a Bíblia ela traz uma ênfase muito interessante,
e diz que a terra e o céu fugiram da presença dele. Nós podemos ver quão grande era esse trono. No segundo ponto, nós podemos ver também quão sério era esse julgamento, que nem a terra e o céu se atreveram a participar, porque era um momento em que ficaria apenas o justo juiz e aqueles que seriam julgados. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Reverente também àquele que estava assentado no trono. Conforme foi lido também, conforme mencionei, Daniel capítulo 7, versículo 9, vai nos dizer que aquele estava sentado sobre o trono, a sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos como a lã. Logo nós podemos ver como era extraordinário aquele ser que estava sentado, como era extraordinário aquele juiz que estava assentado diante do trono. Ele era puro, ele era santo, e nele não havia pecado, não havia impureza nenhuma. Nele só havia autoridade e justiça. Eu acho também tão extraordinário, e peguei também aqui nas minhas anotações, nós podemos perceber também que o fato da tanto a terra quanto o céu fugir da presença daquele que estava sentado, pega também naquela questão de que não há como fugir daquele julgamento. Os homens não vão ter nem o céu para poder ficar olhando para buscar a maneira de fugir, nem lugar algum na terra para poder se esconder diante da presença daquele, porque esse julgamento ele é tão extraordinário e tão importante que não vai ter terra, nem céu, nem nada para onde os homens possam buscar a maneira de se achar, porque ao perceber a posição em que os homens estão, em que aqueles que vão ser julgados, quando eles percebem que terão essa consciência, né? Quando eles percebem que lhe terão que prestar conta de seus atos com o justo juiz, a primeira coisa que deve vir à mente é se esconder, é fugir daquele lugar. Então, para onde irão fugir se não tem terra, não tem céu, nem mar? Só tem agora a vez daqueles que estarão de esperar a sua vez de chegar e se apresentar diante do justo juiz. Dando prosseguimento na palavra do Senhor. Seguindo aqui o texto, nós vamos ver também no versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. É muito interessante porque a Bíblia fala que diante do trono estavam dois tipos. Os mortos, né? Aí estavam dois tipos, os grandes e os pequenos. É maravilhoso quando a gente observa que mesmo após a morte, mesmo nesse dia, a gente vai perceber que ainda continua essa denominação, né, de grandes e pequenos, mas o mais interessante é que agora, mesmo eles tendo essa classificação, né, eles estão assim, como se fosse nessa determinada equivalência, porque todos eles, independente se ele era grande em questão de estatura, se ele era pequeno em questão de estatura, se ele era grande em questão de classe social, se era pequeno em classe social, se tinha poder aquisitivo ou não, todos eles teriam que estar diante de Jesus Cristo. Nesse momento não importava mais se a pessoa em vida foi um grande governador, se a pessoa em vida foi um grande líder do maior exército que já existiu, não importava mais se foi o mais importante presidente que já passou por essa terra, ou se foi apenas um simples mendigo, um simples escravo, um simples trabalhador. O que iria importar naquele momento eram as suas obras que eles teriam que prestar conta diante do Senhor. Não é tão sério quando nós vemos que nós todos sabemos que a nossa salvação não é pelas obras. A nossa salvação é por causa do que Cristo fez. A nossa salvação é por causa da graça. Mas nós também teremos que prestar conta diante das obras do Senhor. Nós vamos ver isso cada vez mais no decorrer da mensagem, né? E é tão assim extraordinário que nós, né, sendo salvos pela graça do Senhor, não importa assim, se é um grande pastor, um grande pregador, como foi Billy Graham, ou apenas uma
simples irmã que senta lá no fundo do banco, entrega o seu louvor. Um dia todas essas obras o Senhor vai ler e vai ser revelado. Cada uma dessas obras tem um galardão. E assim, é tão maravilhoso quando nós percebemos que do grande ao pequeno, um dia todos iremos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A questão principal desse ponto é: a pessoa é salva ou não é? Um dia ela vai se apresentar rica ou pobre. Ela aceitou Jesus ou não aceitou Jesus? Ela viveu uma vida reta diante do Senhor, ela viveu uma vida em pecado. Ela viveu uma vida em plena santidade, ou ela viveu uma vida mascarada. Ela viveu uma vida, a vida toda indo no culto todos os dias, mas no coração dela, ela realmente cria no Senhor. Ela realmente agia como alguém que foi salvo. Esse é o ponto principal da questão do julgamento. É a maneira que nós nos apresentaremos diante do Senhor, como salvos ou como não salvos. Seguindo também no texto, nós vamos avançar mais um pouquinho dos próximos versículos, que diz, ainda no versículo 12, então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Glória a Deus. Nós percebemos aqui um ponto muito importante. Desde o nosso nascimento, desde que nós éramos crianças, desde que nós conhecemos a Cristo, desde que nós andávamos desgarrados, absolutamente todas as nossas obras estão sendo anotadas nesses determinados livros. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Mateus 12, 36 diz o seguinte, nós devemos um dia prestar conta de cada palavra inútil que apresentamos diante do Senhor. E é assim, tão extraordinário, porque partindo, olhando para a visão de nós, que pela graça de Jesus Cristo nós somos salvos. A partir do momento que nós se arrependemos e nós aceitamos o Senhor, nós percebemos o quão extraordinário e importante é essa decisão. Porque a partir do momento que nós vivemos para o Senhor, vamos fazendo as boas obras para o Senhor, essas obras um dia gerarão um galardão para nós. Às vezes nós pensamos, mas eu fiz uma pequena ação assim, que eu mergulhei demais, e às vezes ninguém viu, é algo tão pequeno, tão íntimo, mas se foi algo que você fez sinceramente para o Senhor viu, está anotado naquele livro. Está anotada aquela ação assim, tão pequena, como, por exemplo, às vezes que você falou apenas um Jesus te ama na vida de alguém, e você nunca mais viu essa pessoa, mas quem sabe um dia essa pessoa lembrou desse Jesus te ama e ela aceitou Jesus. Nas ações uma coisa que eu aprendi das ações mais pequenas, as ações assim, às vezes parecem tão grandes, todas elas estão anotadas no livro. Todas elas um dia gerarão para nós um galardão no Senhor. A cada alma assim, que nós ganhamos para Cristo, isso gera para nós um determinado galardão. E a Bíblia não deixa explícito, é um ponto muito interessante, a Bíblia não deixa explícito do que seria exatamente esse galardão. Mas como a palavra do Senhor diz, o nosso trabalho do Senhor não é vão. E tudo que nós fazemos, ele é visto pelo Senhor, ele é contemplado. Da mesma maneira, nós observamos também como estão as pessoas no mundo esses dias, ou até mesmo dentro das igrejas, que acham que sim, vivem deliberadamente e tudo aquilo que fazem acham que Deus não está vendo. Nós vemos todos os dias tantas coisas tão tristes no mundo, referente ao quanto esse mundo está se pervertendo a cada dia mais, tantas coisas que nós vemos, nós falamos, mas Senhor, como que pode o ser humano agir dessa maneira? Mas, meu Deus, como pode tanta coisa ruim no mundo? E parece que nada disso sai impune. Mas a palavra do Senhor nos fala que um dia cada um vai ter que prestar conta, porque absolutamente tudo está anotado.
Tudo aquilo que o homem fez, tanto no intuito de prejudicar outra pessoa, tanto no intuito de colocar outra pessoa para baixo, e acha que não vai ter conta, isso vai ter conta sim. É nítido, porque a Bíblia fala claramente que de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. O nosso Deus é santo, Ele contempla tudo, Ele vê tudo. A Bíblia fala que Ele contempla o mais profundo do nosso coração. Então, às vezes, quando acontece algo que a gente pensa assim, mas o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Não está vendo o que aconteceu com aquela pessoa? Não, Deus viu sim. Mas o fato é que existe um dia determinado exatamente para acertar todos esses pontos. Existe um dia determinado claramente para acertar tudo aquilo que foi encoberto. O Senhor, nesse dia, Ele vai encobrir, porque Ele é santo e de Deus nada se esconde. Absolutamente nada se esconde de Deus. Seja um pedido de perdão sincero, seja o arrependimento sincero, também aquilo que não foi arrependido, também aquilo que foi feito com o pensamento de que um dia não vai ter volta. A palavra do Senhor fala claramente de que aquilo que o homem semear, isso ele não vai colher. É muito interessante quando nós vemos também a pessoa que ela vive a vida toda deliberadamente, tanto por meio seja de corrupção ou uma vida enganosa, e vive tranquila em vida porque acha que após a morte não vai ter mais nada. Ela viveu a vida dela deliberadamente e acha que depois de morrer acabou. Mas não, tudo que ela semeou, um dia ela vai colher, seja em vida, seja não em vida. Um dia vai ter que prestar conta diante do Senhor. Então, quando nós temos assim essa consciência dos nossos atos, nós percebemos que o nosso Deus é tão justo que nada fica impune. E o nosso Deus ele é tão maravilhoso que Ele sabe retribuir. Ele sabe retribuir assim, da maneira como nenhum homem, nem eu nem você, saberia retribuir de uma maneira tão justa, seja tanto de obras boas, tanto de obras ruins. Dando prosseguimento no texto, na palavra do Senhor, nós vemos também, ainda no versículo 12, que foi aberto o outro livro, o livro da vida. O livro da vida, na qual tem uma lista gigantesca de nomes, desde Adão até o dia na qual o Senhor buscar a sua igreja. E é tão maravilhoso que, a partir do momento que a gente fala, eu aceito o Senhor Jesus como meu único, suficiente Salvador, eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. É tão assim extraordinário que nós vemos até quando a pessoa, como foi o caso também do ladrão da cruz, né, que é esse tema assim tão marcante que como diria, nos 45 do segundo tempo, ele se arrependeu. O Senhor nos disse: verdade nos digo que estarás comigo no paraíso. Então ele confessou: Senhor, eu não sou digno, mas verdade, Tu és Senhor. Eu mereço estar aqui nessa cruz, mas o Senhor não merece. Tu és Senhor, lembra-te de mim. Naquele momento nós podemos ver, segundo a fala de Jesus Cristo, que o nome dele foi escrito no livro da vida. E não existe glória maior, não existe honra maior nessa terra do que essa. Ter o nosso nome escrito no livro da vida, não pelo que nós fazemos, porque se fosse pelo que nós fazemos, se fosse pelos nossos méritos, com certeza não é no livro da vida que a gente estaria. Se fosse pelas nossas obras, se fosse olhando para nós mesmos, não é no céu que a gente estaria. Mas se um dia nós iremos para lá, é por causa de Cristo. Sempre foi por causa dele, sempre foi porque ele fez e sempre vai ser por causa de Cristo. Se nós um dia seremos salvos, foi por causa do que Cristo fez. Se um dia o nosso nome está escrito no livro da vida, foi porque um dia nós conhecemos a Cristo. Não foi porque nós somos bonzinhos, não foi porque nós viemos à igreja todos os dias, não foi porque nós pregamos e pregamos e pregamos. Não, isso são as consequências da fé salvadora. Isso é porque um dia nós conhecemos a Cristo e tudo isso é consequência do que Cristo fez por nós. Seguindo a palavra do Senhor, a partir do verso 13, a Bíblia vai nos falar que o mar entregou mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras.
Aqui está também um ponto de extrema importância e de extrema seriedade na palavra do Senhor, principalmente porque a Bíblia faz esse destaque. Foram jogados um por um. Algumas versões dizem cada um, mas sempre apontando para esse ponto da singularidade. Porque, usando assim um exemplo de escola, né? Quando acontecia algo assim na escola, dava um problema, se você, o Joãozinho e a Mariazinha, um se apoiava no outro, que a gente pensava, não, deu problema, mas a diretora não vai brigar só comigo. A diretora vai brigar com o meu amiguinho que está aqui, o amiguinho que está aqui, então está tudo bem. A bronca vai ser dividida. Mas e quando era só eu e a diretora? Mas e quando é só o réu e o juiz? Mas e quando for? E quando formos só nós e Jesus Cristo? Sem mais ninguém do lado. Haverá um dia que vai ser somente o réu e o juiz. E mais ninguém. Não vai ter para onde correr. Não vai ter para onde fugir. E é exatamente nesse ponto que nós vemos a diferença do justo e do ímpio. Daquele que foi salvo e daquele que não foi salvo. Porque nós que fomos salvos, nós aguardamos esse dia. Aguardamos o dia que nós iremos diante do Senhor, porque o nosso julgamento não é a título de condenação, mas é a título de retribuição pelas nossas obras. Agora, a questão do julgamento do ímpio, a palavra do Senhor nos fala que a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Eles sim têm que se preocupar, e todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, porque diante desse dia não tem mais para onde correr. E a retribuição também vai ser por conta das obras. E eu ouvi também uma pregação, algo que me chamou muita atenção uma vez, que nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é justo, e as nossas obras, Ele sabe retribuir de acordo, né? A qualidade das nossas obras boas, Ele sabe retribuir de acordo, nos dá um galardão equivalente às nossas obras aqui na terra. Da mesma maneira, Ele saberá também retribuir uma punição equivalente às obras aqui da terra. E isso é muito sério, pois muitas pessoas não se preocupam com isso. Isso é tão sério que às vezes nós mesmos não nos preocupamos com isso, sabendo que o quão sério é o nosso Senhor. Sabemos que o quão sério é a retribuição do nosso Senhor, porque Ele é justo. Se tem algo que o nosso Senhor é justo, assim como Ele é santo e Ele é poderoso. E dele nada se esconde. Isso queima no meu coração a cada dia. Nós sabemos que de Deus nada se esconde. Nada fica oculto. Nada fica encoberto. E isso estremece os nossos corações, porque nos ajuda a vigiar cada vez mais. Quando nos deparamos de uma situação na qual nós sabemos que é uma situação perigosa, da qual nós sabemos que determinada atitude, determinado comentário, determinada fala não vai agradar ao nosso Senhor, e nós temos em mente que Deus está contemplando aquilo tudo. Por mais escondido que seja, por mais isolado que seja, o Senhor está contemplando aquelas mínimas atitudes, na qual um dia estaremos apenas nós e o Senhor. E o que acontecerá quando nós tivermos determinada retribuição se nós não nos arrependermos, se nós permanecermos nessas atitudes que não agradam ao nosso Senhor? Isso todos os dias nós falamos, Senhor, nos ajude a fazer as atitudes que agradam ao Senhor, nos ajude a ser cristãos melhores para agradar ao Senhor, porque as minhas atitudes como cristão, um dia o Senhor irá retribuir-me, e um dia eu terei que prestar conta diante do Senhor. Dando prosseguimento também à palavra do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entrar aqui para o final do texto, né, na qual foi lido, a partir do verso 14, que diz o seguinte: que então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo.
E aqui, conforme eu havia mencionado aos irmãos no começo da mensagem, nós vemos que, segundo a ordem que é apresentada na Bíblia, eles seriam as últimas visões que o apóstolo João ele teve. Prosseguindo adiante, ele via, após o julgamento, né, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, e prosseguimento os finais dessa tão grande revelação que é o livro do Apocalipse. E aqui nós vemos a questão do final do julgamento, na qual a Bíblia nos fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, o antigo lugar habitado por aqueles que uma vez não foram salvos, não creram no Senhor Jesus Cristo. Agora eles não iriam voltar para lá, eles iriam agora para um lugar indescritivelmente pior. Aqueles que uma vez morreram sem a salvação estão agora nesse julgamento para irem para um lugar tão assustadoramente indescritível de pior. Pois a Bíblia fala que aquele que não teve o seu nome achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como eu havia dito, nós vemos que a partir do momento que nós aceitamos, nós entregamos a nossa vida para Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida, logo nós não vamos para o lago de fogo por conta do nosso Senhor Jesus Cristo nos deu essa oportunidade. E isso nos deixa tão claro que não existe, nunca existiu e nunca vai existir outra maneira de ser salvo se não for por Jesus Cristo. O único caminho que conduz ao céu, que conduz à salvação e conduz ao seu nome ser escrito no livro da vida é somente por Jesus Cristo. Porque todos os outros caminhos enganosos, todos os outros caminhos falsos, todos os outros caminhos maquiados, que não foi o de Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador, a qual o próprio Senhor Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, todos eles conduzem para o mesmo lugar. E eu sempre penso como que hoje em dia não é tão falado, né, a respeito do lago de fogo, dessa condenação. É porque eu particularmente acredito que essa expressão lago de fogo não seja de todo o literal, mas uma maneira de resumir o quão extraordinário, o quão sério é esse lugar reservado para aqueles que não estão em Cristo. A Bíblia deixa algo muito claro, que a morte foi lançada no lago de fogo. Logo não vai ter morte, pois assim seria muito fácil. Logo não vai ter como um homem simplesmente morrer, porque a gente sabe que a nossa vida aqui na terra é uma passagem. E como nossa querida irmã Leila falou, nós somos peregrinos aqui na terra. E a morte, ela é a passagem para a eternidade. A questão principal é uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. Uma eternidade no céu, na nova terra, no lugar para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou uma eternidade em um lugar totalmente desprovido de paz, totalmente desprovido de misericórdia, totalmente desprovido sem da misericórdia do Senhor. A morte, ela não é o fim, como muitos pensam no mundo. A morte, ela é o começo da eternidade, porque essa vida passa, mas a eternidade, ela não tem fim. A eternidade, ela não pode se medir. A eternidade, nós não conseguimos colocar ela no papel exatamente, porque a eternidade não se trata de tempo, ela existe. Ela não tem um início e não tem um fim, ela simplesmente vai se existindo. E nós vemos aqui na palavra do Senhor o quão triste, o quão sério é passar a eternidade longe do Senhor Jesus Cristo. O quão sério é passar a eternidade em um lugar onde não está Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é amor, Ele é paz, Ele é cuidado, Ele é justiça e misericórdia. Agora você imagina um lugar sem absolutamente nada disso. O lugar reservado para aqueles que, infelizmente, um dia rejeitaram o Senhor. Isso é muito sério. Por isso é tão sério
quando nós falamos do Senhor Jesus Cristo para alguém, quando nós entregamos essa mensagem de amor. Quão maravilhoso é esse amor! O Senhor Jesus Cristo, um dia Ele morreu para que nós estejamos sempre com Ele. Muitas pessoas dizem que você serve a um Deus ruim, que manda as pessoas para lá, é um Deus carrasco, que tem prazer de mandar as pessoas. Claro que não. Se não fosse assim, Ele não teria dado o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Jesus Cristo era morrer para salvar a humanidade. Ele salvou e a porta da salvação está aberta. A porta da graça, ela está aberta. Hoje em dia, a gente vê que é duro falar nesse assunto porque parece que em determinados pontos se esqueceu que existe a condenação, se esqueceu que a morte sem arrependimento ela é trágica, se esqueceu que morrer sem estar afirmado com Cristo, o destino ele é absurdamente triste, mas nós sabemos que ainda há esperança, mas quando se está em vida. A palavra do Senhor ainda está sendo pregada, a palavra do Senhor ainda está sendo semeada nos corações, conforme o nosso querido pastor Felipe nos ensinou. A semente ainda está sendo lançada, nós temos que ter os corações bons. Nós rogamos para que o Senhor prepare os corações para que a palavra dê fruto e assim produza frutos de arrependimento. Porque o Senhor Jesus morreu por mim, morreu por nós, para que, segundo o que Ele fez, nós tenhamos a vida eterna. Porque tudo nessa vida passa, absolutamente tudo nessa vida é passageiro. A dor, seja as tristezas, as perseguições, os momentos de alegria, eles passam sim, mas a eternidade com Cristo vale a pena tudo que nós passamos por conta do Senhor. Por isso é feito o convite todos os dias, nos entreguemos diante do Senhor, entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor, aceitemos esse tão doce amor. Você não precisa pagar nada para entrar no céu, porque o nosso Senhor já pagou o preço. Nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Mas as consequências de viver uma vida no pecado, elas são trágicas, elas são humanamente indescritíveis. As consequências de viver uma vida longe do Senhor, de viver uma vida de uma maneira que, com tudo que o Senhor desagrada, viver uma vida na idolatria, na imoralidade, nas bebedices, viver uma vida com tudo que o Senhor desaprova, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que só traz tristeza. Muitas pessoas vivem uma vida muito triste, vivendo continuamente nessas coisas aqui na terra. Mas o nosso Senhor Jesus oferece uma saída para essa vida. E oferece um lugar tão extraordinário. Nós vimos muito claramente na palavra do rico Lázaro. Lázaro viveu uma vida muito triste aqui na terra, mas nós sabemos como foi após essa vida. Já o rico, infelizmente, achava que essa vida aqui para ele era tudo, sem saber que a morte não era o fim, mas era apenas o começo. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é clara. Eu particularmente gosto muito do livro de Apocalipse, porque não são determinadas parábolas, não são historinhas, são coisas que em breve irão acontecer. São verdades reveladas através do Senhor Jesus Cristo para o apóstolo João, na qual ele escreveu e trouxe para nós. É algo que o Senhor Jesus Cristo dizia quando estava com os seus discípulos, que viriam essas coisas todas descritas nesse livro, o julgamento, o arrebatamento da igreja, os rumores de guerra, a vinda do anticristo, tudo isso vai acontecer. E é tão sério que nós devemos estar preparados para não sermos pegos de surpresa, para que um dia nós possamos permanecer firmes até o final, o dia que o Senhor irá nos buscar, ou se de certa forma nós passarmos para o outro lado, nós possamos ter a certeza que nós estaremos com Cristo por intermédio do Espírito Santo e pela graça do Senhor, porque o céu existe, mas o inferno também existe. A eternidade com Cristo é tão maravilhosa que a mente humana não é capaz de imaginar. É tão sublime você passar a eternidade ao lado do Senhor, em um lugar que não tem mais tristeza, não tem mais choro, não tem mais preocupações, ansiedade.
Você pensar que tudo aquilo que te tira a paz vai ficar para trás e por conta de Cristo você vai viver uma vida ao lado da pessoa do ser que mais te ama em todo mundo, que deu a vida por você. No lugar disso, você não vai se preocupar com absolutamente nada, e o melhor de tudo, isso não vai ter fim, isso é eterno. Todavia, nós sabemos também, é sempre importante nós lembrarmos que viver uma vida inteira longe de Cristo também tem consequências. Hoje, Jesus Cristo faz esse convite a todos nós, que a cada dia mais nós nos santifiquemos mais, nós vivamos ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque vale sim a pena viver para a glória do Senhor, vale sim a pena nós vivermos para Cristo, porque todos os caminhos que não forem do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os caminhos que não forem o da salvação, o da santificação, todos os caminhos que não forem o da confissão e do arrependimento, só conduzem a um só lugar, na qual nos foi apresentado hoje. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.